E aí, galera, mais um vidinho aqui para vocês, né? Hoje atualizando um pouco aí sobre o preço do Bitcoin, o que está acontecendo, se a gente deve correr para as colinas, vender tudo, né? Ou se a gente fica calmo, respira e começa a rezar para subir, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que aconteceu, foi que a gente rompeu uma estrutura, né? Uma tendência de alta que estava tendo, né? Vou só arrumar aqui. Essa tendência aqui, esse é um canal ascendente que a gente fala. Isso aqui é muito caracterizado por o quê? Por movimentos de alta, né? Então, quando a gente está num ciclo de alta, geralmente a gente forma um canal ascendente, né? Isso aqui a gente está no gráfico diário, mas a gente pode trocar isso também para o gráfico semanal para ver esse gráfico de uma maneira um pouco diferente, né? Então, esse é o atual ciclo de alta. Deixa eu ver se eu consigo só dar mais um zoomzinho aqui. Aí, agora sim. Então, esse aqui é o ciclo de alta que a gente está vivendo, né? Que começou lá em dezembro de 2023, saindo do fundo do poço do último ciclo e tomando essa alta, né? De mais de 300% desde então, né? Então, a gente está aqui mais de 600%, né? Esse ganho desse ciclo aqui de 2023 para 2025, 2026. Fechou? Ah, então, o que está acontecendo aqui é uma situação, né, que a gente está querendo romper essa estrutura, essa canal ascendente, né? A gente tem o preço aqui batendo nesse fundo, né, desse canal ascendente e furando também, né? Coisa que até então é, tinha acontecido algumas vezes no ciclo, né? Esse toque, mas dessa vez parece que ele está querendo romper essa estrutura. Vou voltar no gráfico diário aqui para a gente analisar com um pouco mais de cautela. Então aqui vocês podem ver, a gente está tendo um pequeno reteste, né? E tendo dificuldade de passar essa linha de novo. Então hoje o preço aqui, né, tá numa situação bem crítica, que ele está testando esse canal e também sendo negado como uma resistência local essa estrutura aqui, né? Essa parte do canal ascendente baixo, né? Do suporte. Então, isso aqui nos leva a crer que o preço está tendo dificuldade de manter a sua estrutura de alta, certo? Só que, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, eu coloquei mais duas médias, né? É uma média de 50 e a média de 200 dias. A média de 50 é essa linha verde que vocês vê. Deixa eu até tentar aumentar um pouco aqui para ficar mais visualizável. Será que eu consigo aumentar aqui? Bem, acho que não, porque não está no premium aqui. Enfim, essa linha aqui de 50, que é a verde, e a linha de 200, elas têm uma correlação, né, bem interessante. Quando a média de verde cruza a média vermelha por cima, ou seja, quando ela rompe aqui, né, ela passa a linha a verde para baixo da linha vermelha, a gente tem um sinal técnico muito importante de longo e médio prazo chamado Death Cross, ou Cruz da Morte. Se a gente voltar aqui no passado e ver quando essas linhas se cruzaram nesse movimento, a linha verde cruzou a linha, né, aqui a linha vermelha nesse sentido, né, de cima para baixo, a gente pode ver um comportamento bem interessante, e eu vou colocar aqui no gráfico para vocês verem que eu não estou mentindo. Toda vez que essa linha cruzou, ela vai marcar pra gente uma coisa bem engraçada, né? Então essas daqui foram os últimos cruzamentos da média de 50 com a média de 200, as cruz das mortes. E se vocês verem os níveis, né, do preço nesse momento, né, vocês vão ver que aqui foi o primeiro, né, o primeiro sinal, essa outra aqui foi o segundo sinal e essa outra aqui foi o terceiro sinal, certo?
Agora, para não poluir muito, eu vou tirar essas linhas de tendências aqui que não vão servir para gente. E se vocês notarem, vocês conseguem ver que esses pontos, né, que marcaram essas linhas aqui, indicaram um sinal de compra muito forte. Veja só esse ganho, por exemplo, né, quando essa linha passou aqui, até o próximo, a próximo topo, foi um ganho de 171%, certo? Quando a Cruz da Morte cruzou nesse ponto. Dessa até o próximo topo, foi de 75%, certo? Dessa aqui para cá. E dessa outra também, né, a última que a gente teve, essa aqui, até o topo, foi de 42%, certo? E o que está acontecendo exatamente hoje no Bitcoin, né? Essas linhas estão a um passo de se cruzarem novamente, né? Dando pra gente outro sinal aqui, certo? De topo que marca um fundo local. Então, todos esses fundos aqui, quando cruzou, eles marcaram, pode ver que os gráficos aqui sempre dão uma agulhada para baixo, né, perto desse valor. Ou seja, um pouco antes até, né, ele sempre dá uma agulhada para baixo. Ó, cruzou uma agulhada para baixo e depois retoma alta, né? Cruzou, cadê outro aqui de baixo? Aqui, ó, cruzou, deu uma agulhada aqui e subiu. E a gente está vendo isso de novo, né? Uma agulhada para baixo do preço e a média cruzando de novo aqui para Death Cross, né? Ou seja, eu acho que apesar de tudo isso, né, apesar de o preço ter caído bastante, né, ter caído 23% desde o topo do último topo aqui de 126 mil, a gente ainda está nos conformes do segmento de mercado de alta, tá? Aquela linha de tendência, né, que eu tinha marcado antes, aquele canal de alta, ele rompeu para baixo, mas ainda é muito cedo para dizer que ele perdeu a estrutura, certo? Porque ele teria que, entre hoje e amanhã, estar fechando, né, esse candle semanal, no caso, esse candle semanal, acima, né, do canal que eu tinha desenhado. Então, eu vou acompanhar com vocês, né, lá pelo grupo lá, quem assiste, quem lê o grupo lá consegue pegar mais informação a respeito disso, né? Enfim, basicamente eu acho que esse sinal ele ainda está no conforme, ainda está apontando pra gente um sinal de alta, beleza? E, bem, para mostrar, né, outra coisa aqui também, esse aqui é o canal, é o mapa de calor de liquidações. Então, como funciona isso, né? É, os apostadores, né, no mercado financeiro, as pessoas que colocam dinheiro, grandes quantidades de dinheiro, eles fazem a aposta contra e a favor do mercado, certo? E essas apostas, elas têm um tempo de expiração para serem executadas ou não. E isso daí se chama alavancagem, certo? As pessoas se alavancam, né? Colocam R$ 1.000, R$ 2.000, por exemplo, alavancam em 10 vezes e caso o preço chegue na aposta que ele fez, ele recebe essas 10 vezes o valor investido e também o contrário, né? Que se chama liquidação quando a pessoa quebra a banca, ou seja, ela apostou na alta e o mercado desceu, ou ela apostou na queda e o mercado subiu. E essas pessoas são liquidadas. E essas aberturas, né, essas apostas, você pode ver nesse gráfico representado por essas quantidades aqui desse mapa de calor, né? Onde que as apostas estão sendo mais cotadas, né? Então tem pessoas aqui ó, apostando nos 93 mil, certo? Existe uma quantidade de pessoas aqui que estão alavancadas nesse ponto. E existe uma quantidade aqui que, como vocês podem ver, está mais fortes, né? Apontando para essa subida aqui entre os 99 e 100 mil dólares, né? Isso a curto prazo, certo? Então, o mercado geralmente tem a tendência de seguir, né, o movimento para liquidar essas pessoas, né? Então, essas pessoas aqui, o mercado tem essas zonas amarelas, elas funcionam como um imã para o preço, né? Que quer dizer que quando o mercado sobe e atinge essas zonas aqui, as pessoas que estavam apostando na queda, elas são liquidadas, e isso faz com que grandes instituições
roubem, vamos dizer assim, né, o dinheiro dessas pessoas que estão apostando em baixa, levando o preço a subir, fazendo um movimento contrário do esperado pelo mercado, certo? Isso daqui é uma coisa que é muito importante dentro do mercado financeiro, que acontece muito, né, essas partes de liquidação, beleza? Então, basicamente, o que eu fiz aqui nessas novas, ontem, na verdade, né? Eu comprei mais, eu fiz mais 3 compras. Essa aqui foi a última compra que eu tinha falado com vocês no dia 4. E ontem, né, eu fiz mais compras aqui de Bitcoin, Ethereum e Chainlink. É, eu comprei, né, também um pouco dessas altcoins, que são as únicas duas altcoins que eu tenho agora por enquanto no mercado, que é a Chainlink e a Ethereum, além do Bitcoin, porque são projetos que também estão muito descontados, né? Então, se eu for aqui na Ethereum, depois dessa queda do Bitcoin, ela também, né, também deu uma recuperada bem forte aqui na média, né, de 50, tocando a média de 50, montando uma estrutura também de alta. E a Link, ela também fez um movimento muito parecido agora, né? Ela deu uma alfinetada para baixo aqui também e buscou o suporte, passou por suporte de 200, mas fechou em alta também aqui, né? Se mantendo uma estrutura também aqui de continuação de alta. E essas outras moedas, né, por terem um market cap menor, elas têm uma porcentagem, né, uma probabilidade de retorno muito maior. Então, por exemplo, se a gente voltar do preço atual aqui da Link até o topo atual, né, até o topo anterior, a gente já tem um 100% de lucro, né? E esse movimento com a liberação, vamos dizer assim, né, com o corte da taxa de juros dos Estados Unidos, com essas novas políticas que o Trump está fazendo também de injetar dinheiro na economia, é muito provável que uma porcentagem do dinheiro, né, que está no mercado escoe para o Bitcoin. E eu vou mostrar também uma coisa bem legal para vocês, que é um gráfico bem legal, que são os assets, né? A quantidade de dinheiro que a gente tem dentro do mercado por empresas, enfim, assets, né? Que são ativos financeiros. Então vocês podem ver aqui que em primeiro lugar a gente tem o ouro com 28 trilhões de mercado, né? O ouro subiu absurdamente tempos atrás. Vou até ver se eu tenho aqui o index. Gold, não sei se a gente vai ter. Não, a gente não vai ter aqui, mas enfim, né? Então a gente tem 28 trilhões de dólares no mercado de ouro. É muito dinheiro, né? O ouro subiu absurdamente nos últimos meses, teve um ciclo de alta absurdo no ouro. A Nvidia, né? Apple. E a gente tem aqui depois prata e Bitcoin. A Amazon e a Bitcoin, né? Então vocês podem ver que a Bitcoin hoje em dia, né, ela é maior do que a Tesla, é maior do que a Meta. Só que se você for comparar o mercado que tem em Bitcoin de 1,9 trilhões com o mercado de ouro de 28, né, 28 trilhões, você vê uma discrepância muito grande. E o que está acontecendo agora? Boa parte desses ativos aqui que subiram muito, né, das empresas de IA também, como Nvidia, Google, essas empresas, todo esse dinheiro que está investido aqui, por exemplo, em ouro, 28 trilhões, se 2% das pessoas que tiverem ouro, que surfaram esse ciclo de alta, quiserem buscar novos investimentos com maior chance de retorno, né? E também realizar o lucro que eles ganharam nessa subida de ouro, se 1% desse dinheiro escoar para o Bitcoin, já é suficiente para a gente ter um avanço, né, no preço do Bitcoin e uma nova pernada de alta, certo? Então, isso aqui é mais um indicador para a gente que existe espaço para o Bitcoin crescer mais, tá? A gente está vendo uma situação um pouco assustadora, vamos dizer assim, né? Porque realmente essa agulhada aqui pegou muita gente despreparado, mas não é o fim do mundo. A gente ainda está mantendo estruturas de acordo com o ciclo de alta. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é que pensando no pior cenário, certo? Pensando no pior cenário do Bitcoin caindo e entrando num ciclo de baixa, a gente teria algumas zonas que são zonas de suporte que o preço pode chegar. E qual seria a primeira zona de suporte depois desses 95k? Seria por volta dos 80k.
Só que uma coisa interessante que acontece aqui é que o último ciclo de alta ele está em 70 mil, certo? E o bear market geralmente ele inicia, né? Ele inicia tendo essas correções grandes de 20, 30% do Bitcoin, né? Como aconteceu aqui, por exemplo, nesse ciclo de baixa, que corrigiu 70%. Então, se a gente colocasse aqui também uns 50%, porque o mercado hoje tem muito mais dinheiro, né? É mais difícil o mercado cair toda essa correção por causa da quantidade de dinheiro que já entrou, as instituições e tal. Mas se ele cair 46% desde do último topo, tomando em base, né, que esse aqui foi o topo máximo do Bitcoin, a gente chegaria até por volta dos 70 mil, o último topo do ciclo anterior. Ou seja, a partir do valor que a gente tem agora, estaria descontando mais 20%, certo? 30%. Então, assim, pelos, por todos os motivos, né, que eu disse antes, as médias, os cruzamentos da Death Cross, a parte do mapa de liquidação que está mostrando que possivelmente a gente vai manter essa estrutura de alta no curto prazo, essa relação do ouro, né, da rotação de lucro das pessoas que tiveram no ouro para dentro do Bitcoin e outros ativos de risco, é, me leva a apostar que a gente vai ter um ciclo mais estendido, mais demorado do que os anteriores e a gente vai atingir novas altas históricas. Se isso não acontecer, seria 30% de prejuízo, assim, né, da nossa carteira, pensando em manter, né, nossos ativos. E isso aqui é uma coisa que você tem que analisar se você está contando com esse dinheiro, né, que você vai precisar resgatar ele daqui 1, 2 anos. Então talvez você precise estar realizando um lucro aqui, certo? Vendendo, assumindo que esse pode ser o final do ciclo. Mas eu, pessoalmente, que invisto em Bitcoin a longo prazo, né? Eu penso no Bitcoin mais como uma fonte de aposentadoria daqui a alguns bons anos. Eu vou manter, né, toda a minha posição que eu tenho em Bitcoin hoje, certo? Que tá em volta de 70% de todo o meu capital que eu tenho. Eu vou manter ele é, comprado, certo? Ou seja, não vou desfazer dos meus bitcoins. Eu vendi um pouco, sim, aqui, né? Mais ou menos em julho, quando bateu os 120, eu vendi um pouco dos meus bitcoins quando chegou nessas regiões, mas eu ainda estou prevendo vender por volta dos 150 mil. Eu ainda acredito que a gente vai atingir essas zonas de 140, 150 mil. Aí sim, quando atingir essas zonas, para mim, mostra uma característica melhor de ciclo, né, de final de ciclo, até por causa que, analisando essas correções que são de 70%, bateria, né, casaria também com isso para um mercado de bear market que siga, né, os últimos 3 ciclos do Bitcoin. Então, basicamente é isso. Eu estou disposto a assumir essa queda se esse realmente for o final do ciclo, o que eu acredito que não seja. Assumir esse prejuízo de 30% em cima da minha carteira e carregar isso, né? Quando eu falo prejuízo, na verdade não é, né? É porque eu não vou vender os meus bitcoins, mas eu vou segurar eles. Ou seja, ao invés de realizar o meu lucro aqui, né, nos 95 mil, eu vou manter eles por mais 2, 3 anos até o próximo ciclo e pensar num longo prazo maior, certo? É por isso que eu falo que você sempre tem que investir com muita cautela, com dinheiro que não faça falta para vocês, porque o mercado é imprevisível, né? Porém, é isso. Eu acredito em alta ainda, não vou vender meus bitcoins. Se cair, eu vou segurar ele por mais anos, mas tudo me leva a acreditar que a gente ainda vai ter essa pernada de alta. Esse vídeo ficou um pouco longo, né? Eu dei uns rodeios aqui, mas eu acho importante para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Esses sinais também aí que eu tô falando para vocês. E é isso, né? Tem uma frase muito legal das pessoas que eles falam assim, né? Vendam aos sons do canhões e comprem aos sons do violino, né? O que quer dizer isso? Quando a gente tem muito medo no mercado, e vocês podem ver esse indicador, né, de feeding greed, que é medo e ganância,
Quando a gente chega a esses picos aqui de extremo medo, ó, a gente chegou em 16. É uma coisa assim, tipo, das últimas vezes do ciclo das últimas 3 correções que a gente teve no ciclo aqui, essa primeira aqui e essa aqui, elas chegaram em 20. Ou seja, essa aqui é o maior medo que a gente está tendo no Bitcoin nesse ciclo de alta. E a gente tá falando do Bitcoin a US$ 95.000, coisas que há 6 meses atrás ninguém nem imaginava. Então isso tudo tá muito estranho, sabe? Esse medo no mercado agora eu acredito que seja movimentado por manipulação de mercado, por as empresas de investimentos que entraram, né, os ETFs de investimento, eles estão controlando o mercado. Eles querem fazer você sentir medo para comprar Bitcoin barato, né? E isso é extremamente negativo para o mercado, que as pessoas tenham esse medo, que elas não entendam o que é o Bitcoin, por um simples fator. O Bitcoin, ele era para ser uma moeda descentralizada, certo? Uma moeda que você pudesse ter o controle sobre e o anonimato sobre seu próprio dinheiro. Esse é o benefício do Bitcoin. E o que está acontecendo é que a gente está vendo as pessoas comprando fundo de investimentos e esses fundos de investimentos gerando, né, essa manipulação de mercado e acumulando mais Bitcoins em carteiras é, é, que não são de pessoas, sabe? São instituições. Então, eles estão querendo comer a fatia do Bitcoin para conseguir controlar, né? Então, como eles viram que o Bitcoin não tem solução, não adianta você criar leis que proíbam isso, né? Que proíbam as pessoas de usar o anonimato do Bitcoin, não tem como você bloquear a rede, né? Ela é segura, ninguém conseguiu hackear até hoje. O que eles estão fazendo então? Entrando na mente das pessoas para fazerem com que elas passem a comprar bitcoins através de instituições sobre o poder do Estado, que sejam bancos. Então, se você compra bitcoin por bancos, por corretoras também, que agora surgiu uma lei recentemente que vai passar a valer a partir do dia 2 de fevereiro, que vai obrigar todas as corretoras no Brasil declarar o nome das pessoas, né, que tem Bitcoin em corretora. Então, basicamente, o governo vai obrigar que as corretoras como Binance, Coinbase, todas as grandes, né, que atuam no mercado brasileiro, declarem quem são os donos das criptomoedas que estão dentro da corretora. Por isso que não é legal você ter dinheiro da corretora até dia 2 de fevereiro, tá? Então, depois eu vou fazer um vídeo também explicando como você pode criar uma carteira privada e gestionar, né, seus próprios bitcoins a longo prazo. Mas é isso. Medo muito baixo, hora de comprar. Esse é um indicador que não falha. Sempre quando o medo está extremo, é porque é uma boa zona de compra.